enviar o link lá no Ava para vocês, tá? O link da aula que eu vou jogar no YouTube, beleza? Então, Victor, ó, quem não está com o nome na lista, procurar a coordenação para colocar o quanto antes, tá bom? Quem não está com o nome não está com falta, tá? Só vai começar a contar a falta a partir do momento que entra no sistema, beleza? Não se preocupem. Então tá. Então hoje, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a anamnese de forma mais específica, trabalhando ponto a ponto a importância do preenchimento dos dados, né? Como eu falei para vocês, a anamnese tem um fator extremamente importante, onde nos passa a informação geral do paciente, né? Do perfil do paciente que nós vamos atender, e sendo assim, a sua importância, ela exige que todas as áreas destinadas para o preenchimento sejam colocadas, independente se a resposta for positiva ou negativa do paciente, pois nós devemos ter este formulário preenchido como um documento que nos ampara perante a lei, né, na atuação dos procedimentos odontológicos, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês agora a aula. Agora eu já não enxergo mais vocês, então qualquer dúvida, se levantar a mão, abram o microfone e me comuniquem, tá? Para que a gente poder ir trabalhando. Essa aula nós vamos tentar levar aí até próximas 4 horas, depois a gente dá um intervalinho e entra com a patologia geral, beleza? Então, hoje nós falaremos especificamente da anamnese, né? E eu pergunto sempre para o aluno, né? Qual que é o papel da semiologia frente à anamnese? Nós trabalhamos dentro da semiologia e o trabalho em cima da anamnese com o intuito de trazer para vocês a importância da aplicabilidade desse conhecimento teórico que é aplicado na cadeira odontológica prévio ao atendimento clínico, com o intuito de otimizar o tratamento e melhorar o prognóstico do tratamento que vai ser executado no futuro, né? Então, vai te dar um alicerce seguro, um caminho mais seguro para o profissional, tanto para o profissional quanto para o paciente, com o intuito de otimizar esse atendimento e melhorar o seu prognóstico, né? Então, assim, a previsibilidade do que se espera, né? Por que a gente trabalha muito com a questão da previsibilidade do prognóstico? Para quem vocês vão trabalhar futuramente no consultório, vocês vão perceber que no dia a dia clínico vocês vão receber diversos perfis de paciente, né? Pacientes mais acanhados, pacientes esperançosos, pacientes com uma perspectiva completamente diferente, né? E a atuação da semiologia no processo de construção do perfil desse paciente traz uma clareza para o paciente, tanto para o profissional quanto para o paciente. Deixa eu ir abrindo aqui que vai ter gente que vai entrar, né? Pessoal, quem entrou agora, 4 horas, eu faço novamente a chamada, tá? Beleza. É quem ficou faltando. Então, o papel da semiologia frente a essas características é de trazer os dados suficientes justamente para trazer uma clareza no atendimento desses pacientes no dia a dia clínico, tá? Vocês vão cansar de chegar paciente lá que não sabe contar a história evolutiva das doenças dele, com uma esperança de ficar com um sorriso igual da Gisele Bündchen ou do Brad Pitt, e vocês, como profissionais da área, sabem a limitação do atendimento, até onde a gente consegue ir e qual seria a previsibilidade, tá? Isso aí geralmente acontece surgindo vários problemas do atendimento, principalmente quando você ilude o paciente de uma falsa verdade. Então, o conhecimento semiológico te traz esse embasamento inicial, o mais básico possível, para que você possa traçar, a partir dessas informações dadas, um diagnóstico, um tratamento e uma previsibilidade do prognóstico do que vai ser, né, do que vai ser oferecido ao paciente. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de profissional que vocês querem ser, né? Se você quer ser igual o Pat Adams, né, que é aquele médico palhaço, né, que fica no hospital, apesar dele ser extremamente inteligente, ou você quer ser um doutor, né, doutor House aí. Na nossa área, dentro da área de semiologia, estomatologia, o conhecimento básico fundamentado através da análise semiológica se dá através de um processo investigativo
que vai ser feito durante o atendimento. E, pessoal, não se engane, tá? Esse conhecimento básico, prévio, consolidado, faz o diferencial do profissional, ok? Então, peguem isso e leve para o consultório de vocês. Por mais que vocês queiram traçar outro tipo de área dentro da odontologia, peguem esse conhecimento básico, alicerçado dentro da semiologia, e leve para a vida de vocês. Esse tipo de atitude traz uma diferença profissional muito grande, né? Então eu penso o seguinte, quando nós pensamos no Dr. House, a gente tem que pensar da seguinte forma, não pode ser tão destemido quanto o Dr. House, né? E também não pode ser também totalmente medroso no atendimento. O equilíbrio dos dois traz clareza e cuidado no atendimento e na descrição do que vai ser feito, no planejamento do que vai ser feito de diagnóstico dos pacientes que nós vamos atender no dia a dia na clínica aí, tanto da universidade quanto na clínica privada ou pública que vocês forem atender no futuro. E para que isso dê certo, o que é mais importante nisso tudo é estabelecer uma boa relação entre dentista e paciente desde o primeiro contato, tá? Abra as portas para esse paciente, estando ciente que esse paciente vem trazendo uma carga emocional muito grande, né? De ansiedade, de esperança, né, para o atendimento odontológico, principalmente na universidade, são pacientes mais carentes, né, que chegam com uma perspectiva de buscar esse atendimento e uma resolutibilidade mais rápida, né, nos casos clínicos dela. Então, estejam todos abertos a receber esses pacientes de uma forma mais tranquila possível, não estabelecendo barreiras nesse atendimento, para que você possa obter, através dessa relação paciente e profissional, todas as informações necessárias para um bom tratamento. Ok. Mais uma vez, vale lembrar que todas essas informações que vocês coletam, além de orientá-los no atendimento e trazer uma segurança durante o atendimento, existe o peso da lei, pois é um documento, né, que vai ser firmado pelo paciente, onde ele, através dessa investigação que é feita durante a análise da anamnese e da semiologia, o paciente assina que as informações são verídicas e verdadeiras, né? São verídicas, verdadeiras é a mesma coisa, né? Então, são verdadeiras as informações passadas por este paciente, né? O que eu posso citar para vocês é, por exemplo, um paciente cardiopata que tem uma pressão desregulada, não alerta, né? De repente sofre um AVC na cadeira, né? Se o paciente não alerta e não passa as informações e assina, ele está sendo atendido de acordo com a característica que ele descreve, né, no atendimento clínico inicial, né? Então, você se resguarda a partir do momento que o paciente não lhe informa tudo o que tem que ser informado para um atendimento seguro. Então, o peso da lei vale para os dois lados, tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Porque o paciente tem muita mania de falar, vou te processar, né? Hoje em dia tudo é assim. Então, você tem um documento firmado onde você embasa o seu atendimento, você está protegido e você protege o paciente. O paciente tem que estar ciente de que o documento que ele está assinando é um documento legal e que, a partir dali, o tratamento dele vai ser construído a partir das informações que o paciente passa aí, né, para vocês. Então, pacientes mais informados, durante o atendimento vocês vão executar o preenchimento da ficha de semiologia, né, anamnese, exame clínico, explicando de uma forma não técnica, né, o mais claro possível, porque são pessoas leigas sentadas na cadeira, ponto a ponto, conversando com esse paciente, não simplesmente entregando o prontuário na mão dele e deixando ele ler, porque vai ter coisa que o paciente simplesmente não vai entender. Imagina você colocar lá hipertensão, sim ou não. O paciente às vezes nem sabe o que é hipertensão, ele sabe o que é pressão alta, né?
Glicemia alterada, sim ou não? Paciente, glicemia, o que é isso? O que se implica, né? Então, assim, várias formas, por exemplo, paciente cardiopata, apresenta alteração de prótese, com prótese valvar, o paciente não sabe o que é. Então, você tem que explicar da forma mais clara possível, dando as informações necessárias para o paciente, não deixando ele preencher completamente sozinho, né? Tentando orientá-lo nas dúvidas e acompanhar até o final desse preenchimento, pois ele vai assinar esse documento. Então, é o paciente e suas informações, tá? Então, ó, ainda que os procedimentos odontológicos sejam finalizados de forma correta, o mesmo não pode ocorrer com os prontuários. Muitas vezes o cirurgião dentista deixa de registrar informações essenciais, né, como os dados constatados antes, durante e após o tratamento. Então, o prontuário odontológico elaborado e atualizado corretamente demonstra, dentre outras coisas, eficiência técnica do profissional, além de ser usado, caso necessário, em processos civis, penais, éticos, né, de instrumento para consulta na identificação humana. Então, aqui, ó, nós temos o prontuário essencialmente preenchido e revisado durante os atendimentos e eficiência técnica. O que vocês vão perceber? Logo que vocês entrarem na clínica, provavelmente vocês vão pegar algum paciente em andamento, né? Então, esse paciente em andamento, ele ficou, vamos supor, 6 meses, 3 meses sem vir à clínica para o atendimento. Professor, a ficha dele já está preenchida, eu tenho que preencher de novo? Sim, tem que preencher novamente os dados do paciente, tá? Não tem como vocês deixarem o prontuário sem atualizar. Em 3 meses acontece muita coisa. O cara sofre um acidente, tem um ataque cardíaco, sofre um AVC, ou descobre alguma outra patologia, câncer de mama, câncer de fígado, ou independente do que for, né? Então, assim, durante esses 3 meses, muitas coisas acontecem, tá, pessoal? Então, sim, cada retorno do paciente, lógico que não um paciente de rotina, tá, pessoal? Mas o paciente ficou 1 mês, 2 meses sem vir, revisar alerta sistêmico e anamnese toda de novo desse paciente. Então, ponto a ponto, vocês vão discutir. Teve alguma alteração? Não? Então, não precisa mudar nada. Onde tem alteração, vocês devem anotar essa alteração no prontuário e marcar a alteração que foi apresentada pelo paciente durante esse período em que o paciente não estava presente no atendimento odontológico, tá? É essencial o check-up dos dados após um período sem atendimento, tá? Então, vamos nos conscientizar da importância da anamnese no atendimento clínico dos pacientes. Então, vamos lá, vamos para um passo a passo bem tranquilo, para que vocês possam construir com tranquilidade a anamnese do paciente. Vamos lá. Nós vamos dividir esse prontuário, pessoal, em 2 tipos de documento: os documentos fundamentais e os documentos suplementares, tá? Os documentos suplementares, pessoal, são os exames complementares que nós executamos no atendimento odontológico. Então, vamos lá falar de cada um deles. Vamos começar com documentação fundamental. A documentação fundamental é a documentação básica, onde nós vamos colocar a identificação do profissional, a identificação do paciente, a anamnese toda descritiva, com todo o quadro presente que o paciente pode apresentar ou não. O exame clínico vai ser descrito nessa ficha fundamental e o plano de tratamento no final, tá? E as receitas que o paciente também irá apresentar, além de atestado, e no final os exames complementares, como eu falei para vocês, tá? Então, assim, esse passo a passo clínico é a abertura do prontuário, né? Então, você identificou o paciente, anamnese, você vai discutir as características gerais do paciente, né? Se o paciente apresenta alguma patologia que possa afetar diretamente no atendimento clínico. O exame clínico é o exame clínico intra e extraoral, que nós também falaremos em aula na semiologia. Aprenderemos a fazer este exame passo a passo,
O plano de tratamento, que nada mais é o orçamento que vocês vão fazer em clínica. Lembrando que esse orçamento inicial feito para o paciente logo que ele chega em clínica não é o plano de tratamento definitivo. Vamos colocar nessa ficha clínica as receitas que você prescreveu ou que o paciente tem e os atestados também que o paciente vai apresentar. No final, nós entraremos então nas fichas complementares e os exames complementares, que nada mais é do que exame de sangue, tomografia, radiografia, ressonância e qualquer outro tipo de exame que complemente aí o fechamento diagnóstico desse paciente, tá? Sempre lembrando que a identificação profissional, conforme o artigo 33 do Código de Ética Odontológica, né, ela é obrigatória e deve constar, além do nome do profissional, o número de inscrição do CRO, tá? Obrigatoriamente presente. Beleza? Então, sempre que forem preencher uma ficha, é obrigatório que vocês se identifiquem, tá? Para que para que o paciente possa, em caso de dúvida, pesquisar, né, o CRO do profissional e ver se ele está legalmente registrado no Conselho de Ética aí, tá? Então, a identificação do paciente vai ser o nome completo, número de registro geral, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, sexo, endereço profissional, residencial e complementos. No final agora aqui, pessoal, depois a gente vai rapidamente falar de alguns casos clínicos importantes, onde eu faço a descrição da anamnese para que vocês possam identificar como é feita a construção a partir dessa descrição onde a anamnese é feita, tá? Quando você preencher esses dados, você tem que perguntar para o paciente a forma que levou o paciente a chegar até o profissional também, né, que também deve ser registrado, ou seja, a indicação, e também deve ser realizado o registro dos nomes dos profissionais que atenderam o paciente anteriormente, assim como a data e o local do atendimento. Isso é importante anotar, porém, na verdade, com toda certeza, o paciente que chega até você, se for por algum problema por outro profissional, ele vai saber identificar quem tratou. Mas se ele chegou por indicação ou por qualquer outro tipo por estar passando na frente do consultório, resolveu fazer uma consulta, o paciente geralmente não lembra quem foi o dentista, nem quem atendeu, né? Mas é importante que você tenha esses dados para que você tenha conhecimento dos procedimentos já executados na boca desse paciente aí. Quando o atendimento for prestado a menor de 18 anos ou incapaz absoluto, os dados relativos ao responsável legal e seu cônjuge devem ser anotados, tá? Então, se vocês vão ter isso no dia a dia clínico. Às vezes tem mãe que deixa o filho de 14 anos, né, ir lá para o atendimento lá na clínica e o menino chega, vim ser atendido, estou agendado para hoje, e quando vai ver, né, o menino está lá sozinho, sem pai, sem mãe, sem nenhum responsável legal próximo, infelizmente ele não vai poder ser atendido. Só se ele trouxer, né, uma liberação, né, de emancipação, aí tudo bem. Agora, se o paciente é menor de idade, ele não pode ser atendido de maneira alguma no consultório se não tiver acompanhado por um responsável legal ou cônjuge, tá? Para que seja anotado lá na fichinha de atendimento desse paciente. Tá? Então, voltamos aí. A anamnese, que é? Nada mais é que o conjunto de informações que faz parte da história clínica do paciente até o momento do exame. E nela deve constar, pessoal. Pessoal, prestem atenção nessa parte, porque eu canso de ver em clínica os alunos preenchendo errado a ficha de anamnese. Então, a ficha de anamnese, ela deve conter queixa principal ou motivo da procura, suas expectativas, história da doença atual, história odontológica, história médica passada e atual. Por que eu falo isso? Eu canso de ver na clínica, pessoal, os alunos deixando esses espaços em branco. E como eu falei para vocês no início da aula, esse tipo de informação e tudo que consta lá dentro da ficha deve ser preenchido.
Se o paciente falar, eu não tenho histórico odontológico, coloque isso, tá? Não tenho nenhum problema médico passado. O paciente relatou não ter nenhuma história médica pregressa. Se está lá, é para ser anotado. Lembrem do respaldo da lei e de tudo que é anotado. É um documento, beleza? Não esqueçam disso. E na anamnese, pessoal, deve-se colocar o maior número de informações possível. Mais uma vez, eu volto a falar com vocês da relação paciente-profissional, a forma de abordagem e entender que aquele paciente está ali para ser atendido e está buscando uma solução para os seus problemas. Então, tenham empatia com ele inicialmente para que você possa coletar essa grande quantidade de informações, tá? Vocês vão ver que lá na nossa ficha ela tem um modelo já pré-definido, mas como eu também já falei para vocês na aula passada, isso não precisa ser seguido à risca. Vocês podem acrescentar, não diminuir, mas podem acrescentar mais informações que vocês achem relevantes ou pertinentes para o atendimento do paciente, né? Então coloque o máximo de informações possível, tá? Nós, cirurgiões dentistas, temos muita fama de sermos altamente detalhistas nos atendimentos. Então, tentem explorar ao máximo o conhecimento de vocês e conhecer cada vez mais o paciente que está sentado na cadeira, tá? Após o preenchimento da anamnese, né, básica inicial, nós vamos partir para o exame clínico desse paciente. Tudo isso forma um conjunto do preenchimento da ficha, está incluso, inclusive, está incluso na anamnese também, tá? O exame físico começa com o exame físico extraoral, né, onde, a partir do momento que o paciente senta na cadeira, vocês vão calçar as luvas, nós vamos obter as informações extraorais e depois as informações intraorais. Tá, professor, o que tem que anotar nesse exame intra e extraoral? No final dessa aula eu vou passar para vocês um link onde nós temos várias descrições de alterações patológicas e principalmente a descrição de variações de normalidade e a anatomia da cavidade bucal. Então, faça uma revisão disso para que você possa anotar isso no exame clínico intra e extraoral. Isso, inclusive, pode cair em prova. Eu posso colocar uma cavidade oral para vocês e vou pedir para que vocês façam uma descrição daquela cavidade oral, né? Se vocês estão observando alguma patologia ou não, se está tudo normal ou não. Fazendo uma descrição de anamnese do exame clínico intraoral, por exemplo, tá? E isso vocês vão aprender, tá? Então, vamos lá. Vamos buscar, então, o conhecimento, reconhecimento dos sinais e dos sintomas do paciente. E como que isso vai ser feito? Vamos lá. No final, um plano de tratamento executado, depois de todas as informações. Então, vamos começar a pegar alguns macetinhos no preenchimento da anamnese. A anamnese vai iniciar sempre com a descrição da queixa principal. Como que eu descrevo a queixa principal? Pessoal, gravem isso. Sempre vai ser colocado entre aspas. Sempre. Olha aqui, ó, tá vermelhinho, para vocês ficarem atentos. Sempre vai ser colocado entre aspas. Por quê? A descrição da queixa principal deve ser transcrita para o papel de acordo como o paciente descreve. Você não precisa colocar termos técnicos, você não precisa descrever como você interpretou o que o paciente disse. Não. Nem o que você olhou na boca do paciente extraoral ou intraoralmente antes. Você vai descrever exatamente a queixa deste paciente, a queixa principal, sempre colocando entre aspas. Tem paciente que gosta de conversar, né? Você vai ver aí que tem paciente que você vai perguntar, ixi, ele conta uma história super longa, explicando como que chegou, o quadro clínico dele, como que ele ficou desse jeito, por que que a doença evoluiu dessa forma, né? E assim, às vezes tem muita informação,
muita história e pouca informação relevante. Então, vocês têm assim, a liberdade de fazer um filtro da história, mas tem que colocar de acordo com o paciente descreve para você. Né? Se o paciente descrever, eu tô com um dente cisne doendo, vocês vão descrever de acordo com como ele fala, cisne, né? Mas não é, siso. Vocês vão escrever dente siso doendo, estou com dente siso doendo, há tantos dias, eu já tomei, sei lá, chá de boldo, chá de folha para melhorar, coloquei uma folha em cima do dente pra, só assim passava dor. Então você vai descrever tudo que o paciente fala, tomei um chá quente, toda vez eu tomava um chá quente para poder melhorar. Então, descreve de acordo com o que o paciente te passa a informação e lembre-se, sempre colocando entre aspas, tá? Sempre. De forma mais resumidamente possível. Vocês vão ver que lá, se não me engano, na ficha clínica de vocês, são 2 linhas, tá? São 2 linhas para descrição. O que é importante é que você deve colocar sempre entre aspas aí para chegar no diagnóstico. Então, o que você vai perguntar para esse paciente, para ele te dar as informações? Qual é o seu problema? Por que você está procurando um dentista para fazer um atendimento? O que está te incomodando? Tá? É importante saber fazer a leitura da queixa principal do paciente, porque lá na clínica nós temos o atendimento de urgência. Mas o atendimento de urgência ele é feito em pacientes que estão em estado de urgência, né? Não pacientes que estão com um problema, mas um problema que já se perdura durante vários anos, né? E que não tem uma característica de urgência para atendimento inicial. Muitos deles fazem isso justamente para tentar burlar a fila de atendimento, né? Porque os casos geralmente que chegam de urgência são casos mais interessantes, eles sabem disso. Quando chega lá, muitas vezes a gente pega o paciente e fica com ele para fazer o atendimento. Né? Então, assim, tem paciente que não tem nada na boca e chega lá falando que está sentindo um monte de dor. Aí, quando você pergunta qual que é o seu problema e por que você está procurando, ele começa a descrever o caso, você vê que é um caso totalmente inventado, que não tem uma característica de urgência para o atendimento. Então, toda a informação pertinente tirada desse questionamento deve ser colocada entre aspas, ok? História da doença atual. O que nós vamos colocar na história da doença atual? Bom, aí nesse caso vocês vão elaborar, né, todas as circunstâncias que envolvem o aparecimento e a progressão dos sintomas do paciente, o início do seu desenvolvimento e do problema, né, permitir que o paciente prossiga com a história, né, salientar os dados significativos, não induzir resposta, descrever o sintoma em ordem cronológica de importância, porque ele pode descrever lá na queixa principal de trás para frente, então você pode arrumar essa história para que a ordem cronológica fique de uma maneira que você consiga entender o processo evolutivo da doença, resumir para o paciente os dados essenciais, né, para ter certeza de que houve uma troca exata de informações e devem ser questionados sobre os problemas apresentados sempre. Então, pessoal, na queixa principal, vocês vão colocar entre aspas o que o paciente vai falar para vocês. Na história da doença atual, vocês vão transcrever o que foi passado na queixa principal, aumentando o número de questionamentos, escrevendo em termos técnicos o processo patológico da doença que o paciente está passando. Então, uma você vai colocar entre aspas, o outro você vai descrever de forma mais profissional para que o seu colega, se um dia pegar o prontuário, consiga entender de forma mais específica o que aconteceu e qual foi a ordem cronológica da patologia que o paciente está desenvolvendo ali ou desenvolveu anteriormente, né, anteriormente o próximo atendimento. Então é importante que esses dados sejam todos anotados de forma correta, né, para que a gente possa entender o perfil desse paciente durante os atendimentos que ele já passou. E a ordem cronológica, como eu falei para vocês, né, determina o início do problema da doença e o processo evolutivo que ela teve até a época do atendimento, né? E quando houve o cessamento da doença ou o quanto houve o prolongamento e extensão dessa patologia que o paciente está apresentando para o atendimento
prévio ao atendimento. Então, nós devemos questionar, no caso da queixa, da história da doença, quando ela começou e a sua duração. Lembrando que alterações patológicas de lesão em cavidade oral, nós devemos, dependendo da característica da lesão, acompanhar por um período de 14 dias antes da execução da biópsia. A localização da lesão, a evolução, o caráter da dor, a relação com a função. Então, assim, quando nós ligamos todos esses conhecimentos, pessoal, aqui prévios, né, do processo evolutivo da doença, ela se dá, principalmente quando nós colocamos a localização e a evolução, a avaliação do processo da lesão fundamental. Depois vocês vão entender o que é lesão fundamental, que eu vou explicar para vocês em uma aula específica. Então, o que é o processo evolutivo descritivo da lesão fundamental e até onde essa doença começou, quando ela iniciou e quando ela regrediu ou quanto ela se prolongou, tá? História médica pregressa, mais uma vez, extremamente importante o dado, principalmente a título de alerta sistêmico, né? Aqui entra um ponto de equilíbrio ou desequilíbrio no atendimento, tá? Então, devemos ficar atentos aí aos quadros que o paciente pode apresentar durante a história médica pregressa, né? Então, a documentação das doenças e condições médicas passadas, né? Que esse paciente já teve e pode ser que ele ainda tenha e perdure. Por exemplo, o paciente com hipotireoidismo, ele não melhora, ele tem que ficar tomando medicação para o resto da vida. O diabético, a mesma coisa, o hipertenso, a mesma coisa, né? Então, saber o processo evolutivo de doenças médicas que podem refletir diretamente alterações em cavidade oral. E saibam disso, pessoal. Sim, no processo evolutivo e alterações de cavidade oral podem estar ligadas a situações médicas, né? Mais atual que isso, não tem como, né? Por exemplo, o caso do SARS-CoV, né? É uma doença viral que já apresenta características em cavidade oral de doenças com alteração vesículo-bolhosa, tá? Quem for no futuro aí prestar especialização na área de odontologia hospitalar, né? É importante que saiba essa relação que é discriminada da doença, do sistema e os reflexos em boca, né? Outro caso que eu posso falar para vocês, uma paciente extremamente nova, que atendi tem 2 anos atrás, 26 anos, com câncer de cérebro, apareceu lesão em boca, depois de um tempo, já estava em estágio de metástase e apareceu carcinoma em boca, né? Então, assim, saber que existe uma fonte metastática, o processo evolutivo passo a passo, ou uma história de tratamento pregresso, pode nos guiar por um caminho de resolução mais rápida, buscando as alternativas para burlar essa doença que o paciente teve, ou até mesmo fechar diagnóstico. É por isso que eu sempre falo, a medicina e a odontologia, em muitas áreas da saúde, mas a odontologia especificamente, que é a nossa área, existe uma ligação extremamente forte, né? Quando as pessoas falam que a saúde, muitas vezes a gente mede pela característica da boca, é justamente devido a isso aqui, ó, a história médica pregressa desse paciente, que ele pode apresentar quadros, né, que são quadros pertinentes e podem refletir em alterações na cavidade oral, né? Também pode ser descrito nesse quadro como um alerta, assim como na história médica pregressa, assim como no alerta sistêmico, quadros de desenvolvimentos alérgicos, por exemplo, né? Isso deve ficar sempre, pessoal, grifado no prontuário. Então, quando vocês forem para a clínica, pessoal, levem sempre marca-texto, tá? Porque dados relevantes é importante que você marque e deixe bem visível para que você, toda vez que for atender esse paciente, ó, dê uma olhadinha lá, opa, esse paciente tem alergia, então não pode usar tal produto nesse paciente. Vocês vão se impressionar, tem muito paciente que tem alergia a látex. Vai usar luva? Vai, mas é uma luva específica para isso, né? Paciente que tem alergia, né? Pode determinar também outras doenças pré-existentes, né? Então a gente tem que ficar atento a doenças pré-existentes que podem refletir em cavidade oral.
E os medicamentos também que esse paciente faz uso, você também pode colocar na história médica pregressa, né? Fiz uso de tal medicamento por tanto tempo, só que eu apresentei alergia a tal medicamento, tive uma reação alérgica, aí suspendi e comecei a usar outros medicamentos. Então, medicamentos também devem ser anotados na ficha inicial de procedimento, né? Tem que ter todos esses dados aí junto ao paciente, né? As hospitalizações, esse paciente já foi hospitalizado, né? Também, tá? Alguém conhece esse filme aí? Teve uma aula que eu dei para alguns alunos. Eu acho que realmente eu tô ficando bem velho, cara. Eu assisti esse filme. Esse filme é muito legal. Alguém sabe que filme é esse aí? Professor. Professor, eu desconheço. Não conhece? A Vanessa parece que sabe. Eu não. Ué, a mais velha da turma tem que saber. Olha, tá sendo gravado isso, hein? Eu acho o bullying uma coisa Tá na cara dele, Vanessa. Vou dar na cara dele. Professor, quando que é a nossa aula presencial mesmo? Não sei, eu tô doido para voltar. Ai, pois pode deixar, tá registrado. Vai ser Ih, Davi, pronto, Davi, agora você se lascou, Davi. Eu perdi a vontade de aula presencial, professor. Pois é, pessoal, esse filme aqui se chama Forrest Gump, tá? Ele é muito legal, com Tom Hanks. Sim, Tem muito falado mesmo, mas eu nunca vi, não. Não, ele é bem legal. Quem puder assistir, assiste. Isso aqui é uma cena que esse aqui é o Tenente Dan. Ele tá deitado numa maca, porque o Forrest Gump ele foi para a guerra do Vietnã e esse era o tenente do batalhão dele, né? Aí começou a descer bombas de napalm na floresta e explodir tudo. E o Tenente Dan acabou perdendo as duas pernas. E ele queria morrer lá na floresta. Ele falou, eu quero morrer lá, me larga, me larga. Só que o Forrest é meio doido, né? Ele foi lá, pegou ele e tirou ele da floresta. Aí quando eles encontraram no hospital do exército lá, ó, o Forrest fica oferecendo sorvete para ele fica puto, pô, você me salvou, não queria ser salvo, né? Mas é engraçado, essa cena é engraçada pra caramba. Tem que assistir o filme, é muito legal. Tratamentos odontológicos também deve ser preenchido, como eu falei para vocês, os dados dos tratamentos anteriores, né? Se esse paciente já fez alguma restauração que não deu muito certo, se tem algum dente que doeu há muito tempo atrás, hoje não dói mais, né? Fez um tratamento com algum colega antes, então esses dados são importantes também para auxiliar. Que a nova da turma já assistiu e falou no chat que tem na Netflix. O Davi, novinho, também já assistiu. Tá vendo? E tem no Netflix, tem mesmo. Coloca lá depois, pessoal. Tem 2 filmes que são legais aí, ó. Esse Forrest Gump, mas não tem nada de odontologia no Forrest Gump. Mas tem também esse tem odontologia. Eu acho que eu falei para vocês na aula passada, é aquele filme O Náufrago. Eu falei com vocês? Do Náufrago? Ou não? Vanessa, tu lembra se eu falei do Náufrago? Falei, Davi? Falei, né? Falou, professor. Então, Falou. esses 2 filmes do Tom Hanks são legais. Assistam eles, que eles são legais. História familiar também vai ser anotado, como eu falei para vocês, né? Tem muito paciente que tem predisposição de desenvolvimento de origem genética, então nós devemos sim descrever. Se não tiver, é só colocar lá. Não apresenta nenhum parente ou parente próximo com alterações patológicas, né, relevantes. Mas se tiver, tem que anotar. Hipertenso, já teve câncer, diabético. Então, assim, tudo que for relevante para o atendimento, vocês devem anotar também no histórico familiar. Minha mãe fez uma cirurgia e ela simplesmente esqueceu de contar para o médico que estava tomando um anticoagulante. Ótimo. A minha mãe quase morreu na sala de cirurgia. A minha irmã é formada em Direito, um pouco nervosa. Quando ela chegou, ela culpou o médico, porque ninguém sabia que a minha mãe estava tomando um anticoagulante. Sim. E aí entrou no processo contra o médico. Eu estava falando aqui para alguém aqui que realmente isso dá um respaldo muito grande. Minha mãe é uma das pessoas que não gosta de responder isso, porque é chato ficar toda vez respondendo esse tanto de pergunta, mas é fundamental. A minha mãe quase morreu numa sala de cirurgia por conta disso. E assim, a cirurgia era muito simples, o resguardo era de menos de uma semana, e ela ficou mais de mês grave com isso, e se o médico não tivesse feito só essa anamnese, ele estava lascado. Pois é. Pois é, é um documento legal, né? Você vê aí como é que é. Não tem um total respaldo, né? Mas ele te ampara, né? Muitas vezes, legalmente, ele te ampara.
porque os dados que são colocados ali, o paciente no final ele assina. Tanto é que quando o paciente senta na cadeira, pessoal, a gente lê item por item com esse paciente. Tem clínica que você entrega uma prancheta e fala, ó, preenche aí. Aí o cara preenche de qualquer jeito, entrega lá pro dentista ou pro médico, o cara nem olha, o cara simplesmente passa o que está te acontecendo, né? Nem olha direito. Então tenha tranquilidade, gente. O básico muitas vezes te salva de muitos problemas, tá? Não deixem de dar importância aí para esse fator, beleza? Bom, exame físico. Vamos lá. O que vocês vão anotar no exame físico extraoral? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, aferir a pressão arterial do paciente, o pulso e a respiração. Na face, vão observar se tem alguma face atípica, se tem hipertireoide, alteração da tireoide, se é um respirador bucal, se apresenta paralisia facial. Na pele, vocês vão observar se o paciente apresenta pápula, vesícula, alguma mácula, eritema, cianose, rubor, enantema, exantema, pústula, abscesso, hematoma, tudo isso aí vocês vão observar na área extraoral. Outro dado, só que esse dado aqui é preenchido através do toque, então você vai calçar a luva para fazer essa palpação, né, da ATM, sensibilidade à palpação muscular, a mobilidade da abertura, né, que no maior abertura maior de 30 milímetros, né, de incisivo central superior até inferior, a oclusão do paciente de Engel também, vocês devem aprender a fazer essa classificação de Engel, tanto faz se vocês vão ser ortodontistas ou não, mas aprendam a classificação de Engel para colocar nessa avaliação extraoral, né, que é a classificação classe 1, 2 ou 3 de mordida, mordida cruzada, né, bilateral, unilateral, só anterior, né, classe 1 é o normo-oclusão, classe 2 é o que tem o queixinho para trás, o 3 é proto-oclusão, né? Então aprendam isso, façam a palpação também da cadeia ganglionar toda, né? Então é um exame extraoral, né? A cadeia ganglionar, fazer essa palpação da cadeia submental, submandibular, cervical, supraclavicular, observar quanto a mobilidade se apresenta, mobilidade nos gânglios infartados, como nós já conversamos. Se o gânglio apresentar movimentação, as chances de benignidade desse gânglio, das lesões que podem estar causando essa alteração ganglionar de ser benigna é muito maior. Quanto menor a mobilidade, as chances de malignização são maiores. Então, apalpe a cadeia ganglionar, que te dá bastante resposta, né, se está dolorido ou não. E no exame intraoral, você começa a aplicar a lesão fundamental, avaliando todas as estruturas da cavidade oral. Mucosa do lábio inferior e superior, mucosa jugal, palato, assoalho de língua, dorso, ventre, borda lateral de língua, se o paciente tem sabor lingual, língua geográfica. Na orofaringe, a mesma coisa, não é só o médico que manda você fazer, abre a boca. Então, você pode pedir também para o seu paciente, para você olhar a orofaringe, os rebordos, e tudo isso, pessoal, você pode usar o dedo, fazer a palpação para poder sentir essa superfície, tá? Ver se tem lesão branca, se tem placa branca, e tudo que vocês anotarem no exame clínico intraoral tem que ser ponto a ponto e descrever se está normal ou se apresenta alteração. Por exemplo, mucosa jugal lado direito, normal, mucosa jugal lado esquerdo, normal. Palato duro, palato mole, aspecto de normalidade. Assoalho de língua, aspecto de normalidade. Dorso de língua, apresentando língua geográfica. Ventre de língua, aspecto de normalidade. E assim vai, né? Rebordos alveolares, aspecto de normalidade. Então, ponto a ponto, as características descritas na cavidade oral devem ser feitas uma a uma, tá? Não pode ser feita de maneira aleatória, tá? Vocês estabelecem a forma como vão avaliar. A ordem não interessa, mas vocês devem colocar todos os dados, tá? E todas as áreas na descrição, uma a uma. Então, vamos lá. O áudio está saindo para vocês? O áudio está saindo para vocês? Tá Né? sim, professor. Tudo certo.
assimetria facial e alterações de cor, consistência do tecido. Linfonodo fazendo a palpação e avaliação visual, tá? De forma complementar. Então, com a luva, vira o rosto e inicia a palpação da cadeia cervical suprafacial. E tudo isso deve ser anotado na ficha, tá? Submandibular, submentoniana, olha aí, ó. Linfonodos infartados podem representar doenças inflamatórias. Então, deve observar tamanho, consistência, mobilidade, sensibilidade e coalescência. Agora vamos para o intrabucal, inspeção visual e palpação. Tá? Lábios, vestíbulo bucal, mucosa jugal bilateral, fundo de suco inferior, palato duro, palato mocho. Então, nós devemos observar as características de normalidade. Então, eleva o lábio, traciona. Olha uma afta aqui, ó. Grânulos de Pordais, normal. Linha alba, normal. Assoalho normal, vascularização, tendo essa coloração mais arroxeada. Prega lingual. Projeções papilomatosas também normal. Borda lateral, ventre e dorso, normal. Olha lá o ventre. Dorso, normal. Palato duro. Palato mole. Área de orofaringe. Tá? Esse é um videozinho do pet odonto da URBS, tá? Do Rio Grande do Sul. Todos os apoiadores aí que apresentam este vídeo. Bem legal e bem explicativo. Pessoal, esse aqui é um QR Code, tá? Tentem abrir o QR Code aí, vocês. Vê se vocês conseguem abrir esse QR Code. Pera aí um minutinho só. Tudo bem, tranquilo, estou esperando. Consegui. Aquelas lesões, né? Perfeito. Mais alguém? É da Unicamp? É. Mais alguém conseguiu abrir? Deixa eu ver aqui. Yasmin conseguiu. Kátia conseguiu. Rafael também. Beleza. Peraí que eu fui buscar meu telefone que tá carregando, professor. Tranquilo, vai carregando aí. Pessoal, esse QR Code... O senhor vai disponibilizar os slides da aula de hoje? Posso disponibilizar. Passo para PDF.
Quem conseguiu Pessoal, baixar o esse PDF, quem conseguiu baixar o PDF, manda pra nós no grupo, por favor. PDF? Não é um PDF, senhor? É, o PDF eu vou colocar no Ava. Ah, não, então tá tranquilo. Coloco no Ava lá o PDF para vocês. Ah, que bom, porque eu não consegui abrir esse trem, não. Tá. Não, esse da lesão fundamental, o representante conseguiu abrir? O Davi conseguiu, não conseguiu? Tá, já, o pessoal já colocou no grupo, senhor. Pronto, isso, coloca lá no grupo, tá? Pessoal, isso aqui vai ser a nossa próxima aula, tá? De semiologia. Nós vamos falar sobre lesões fundamentais, que nada mais é o conhecimento embasado, né, inicialmente, para aplicação na anamnese. Então, eu vou passar para vocês como vocês vão descrever o exame intra e extraoral no caso das lesões fundamentais. Beleza? Então, fiquem atentos aí. Lembrando sempre que tudo isso é feito com bastante biossegurança, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós devemos sempre ficar atentos. Infelizmente, estamos atravessando ainda uma crise sanitária, né? Bastante grave. Então, é importante que a gente faça esses procedimentos todos seguindo os protocolos de segurança clínica, né? Caso dê certo, eu vou marcar para vocês um horáriozinho de clínica para que a gente possa treinar esse conhecimento básico da semiologia para aplicar um no outro, né? Então, vocês vão precisar só do kitzinho clínico ou só espátula de madeira, gaze e o esfigno para aferição da pressão arterial, tá? Para a gente começar a fazer um atendimento de treinamento em clínica, tá? Fiquem tranquilos aí. Eu vou passar o material se a gente for fazer, tá? Mais uma vez, para quem não pegou antes, esses são os meus contatos, para quem tiver alguma dúvida. Podem mandar e-mail, não tem problema, fiquem à vontade. Professor, posso te interromper rapidinho? Pode sim. Essas coisas que você falou agora, é mais coisa pra gente comprar? Na hora que eu liguei a câmera, eu estava saindo da dental, é só para saber mesmo. Não, isso aí é coisa muito básica, assim, espátula e gaze. E o negócio de medir pressão? O esfígmo. Mas aí é o seguinte, o esfígmo vai ser... esse material, espera um pouquinho, que eu quero ver como é que está a situação na universidade, se eu vou conseguir marcar isso com vocês. Beleza. Eu ainda não sei se vou ter a liberação da clínica para eu poder fazer esse atendimento com vocês no dia, né? Que seria... A aula seria, a prática seria na segunda-feira à tarde, início da tarde, tá bom? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer a liberação da clínica para que a gente possa fazer uma aula prática lá daqui umas 3 semanas, mais ou menos. Aí eu aviso vocês, fiquem tranquilos. Beleza. Mas aí teria que comprar esse Signer, né? Sim. É bom você conhecer, tá? Beleza. Então agora eu vou mostrar um pouquinho na prática, mais uma vez, alguns casos clínicos da aplicação do conhecimento básico, né, na construção do diagnóstico aí, para que vocês já tenham uma experiência aí prévia, tá? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, pessoal? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Pode falar, Eduardo. Ah, não, depois eu olho, fica tranquilo, tá? Daqui a pouco eu entro aqui no sistema e olho de novo, tá, Eduardo? Não se preocupa, não. Então tá, vamos lá, pessoal. São casos clínicos que eu passei, pessoal, para o pessoal da triagem também, tá? Quem está fazendo a disciplina de triagem assistiu essa aulinha básica de conhecimento básico. Você vê, vocês vão rever isso aqui provavelmente comigo, se eu estiver na equipe de triagem no período que vocês caírem lá, tá? Quem já assistiu a aula de triagem provavelmente já viu aí esses casos clínicos, né? Então aqui, ó, mais uma vez lembrando, ó, abertura de prontuário, anamnese inclusa, exame físico, nesse caso, mais para frente vocês vão aprender a fazer o exame periodontal, exame radiográfico, dentário descritivo e plano de tratamento, né? Então, ó, identificação, descrição dos aspectos clínicos gerais do paciente, intra e extraoral, diagnóstico de plano de tratamento,
avaliação complementar, conjunto de informações da característica, né, do paciente em boca, que deve ser descrito, né, em conjunto, para que se feche o tratamento final aí, dá o orçamento, diagnóstico final e prognóstico do paciente. Devemos ficar atentos aí, né, durante esse atendimento, sobre os alertas sistêmicos do paciente que é preenchido na ficha inicial, as interações medicamentosas e as alterações não ligadas à queixa principal, né? Então, nós já falamos do preenchimento da queixa principal, que deve vir sempre, entre aspas, e com o conteúdo que o paciente passa para vocês, transcrito da mesma forma, tá? Então, ser da mesma forma aí, no caso. As interações medicamentosas são importantes, né? A gente sabe que existem medicamentos que podem influenciar diretamente na aplicação do sal anestésico ou o uso de algum medicamento pós-cirúrgico, então a gente deve ficar atento sobre essas interações medicamentosas, né? E alterações não ligadas à queixa principal. Às vezes o paciente está com dor de dente aqui, mas ele está com uma lesão enorme do outro lado. Pode ser que a queixa dele seja só essa e essa lesão para ele tanto faz. Mas muitas vezes a lesão é mais importante do que a própria dor de dente do paciente, tá? Não menosprezando. Ok? Então, ficar sempre alerta aí às características passadas e essa relação paciente-profissional, beleza? Então, vamos para o caso clínico 1. Na anamnese, o paciente foi identificado com o JFG, gênero feminino, sexo 25 anos. Agora, a queixa principal desse paciente: desarmonia entre os dentes e gengiva, mais especificamente dos incisivos laterais superior esquerdo. Então, aqui o paciente falou que estava sentindo uma desarmonia. Foi feito, então, o diagnóstico periodontal desse paciente, né? Fechamos o diagnóstico dele. Vocês vão aprender aí no futuro. Nesse caso, é uma gengivite associada à placa, né? Na conduta clínica, foi estipulado uma terapia periodontal de suporte apenas, né? E no exame clínico intrabucal, nós observamos, então, essa desarmonia no sorriso desse paciente, né? Onde ela apresenta vários diastemas, né? Dentes um pouco mais menores e um maxilar um pouco mais avantajado, né? Evidenciando um sorriso um pouco mais gengivoso. Vocês vão aprender na pério aí, não sei se vai ser comigo ou com outros colegas, mas o tecido gengival só pode aparecer até 1 a 2 milímetros, tá? Da margem, para que tenha uma harmonização estética. Então, aqui a gente tem um aumento volumétrico da cortical óssea, bastante evidente, associado com um dente, né, um pouquinho menor. Mas eu consigo ver que a linha melossementária está bem aqui em cima. Ó. Se eu fizer uma gengivoplastia associada a um remodelamento do elemento dentário, nós conseguimos, então, um resultado melhor. Para isso, né, no modo tradicional, nós fazemos um enceramento do modelo, né, nós moldamos o paciente, fazemos um enceramento já de estudo, né, e o enceramento do modelo para poder fechar o diagnóstico, já removendo o excesso de tecido gengival, né, logo em cima, executando a plastia, e o aumento dessas coroas, trazendo, então, uma harmonia estética, né. Na segunda fase do tratamento, nós vamos fazer o procedimento cirúrgico, né, inicialmente na primeira etapa, né, trazendo esse tecido gengival mais apicalmente, né, uma plastia gengival. Aqui, inclusive, houve uma exposição do cemento radicular bilateralmente, mas já é previsível qual vai ser o resultado final. Depois fez a aplicação das facetas, né, de porcelana, nesse caso, dessa paciente, devolvendo, assim, a estética do sorriso, jogando esse tecido gengival mais para apicalmente, né? Então, aqui envolve várias coisas. Tem gente que acha que é só cortar a gengiva, mas não é. A relação da linha melossementária com a linha, né, óssea, da margem óssea, ela tem que ter pelo menos 1 milímetro de distância, né? Então, às vezes, a cortical óssea está muito em cima, de 1 a 3 milímetros. A cortical óssea está muito em cima, então a gente tem que afastar esse osso até 3 milímetros para que não haja a recidiva do tecido sobre o dente. Então, aqui você mexe em osso e mexe em tecido gengival, tá? Segundo caso clínico, se tiverem alguma dúvida, pessoal, pode parar. Tem informações aqui que são pertinentes mais para frente, quando vocês já fizerem as disciplinas. Então, eu não vou cobrar de vocês aqui o conhecimento total. Eu só quero mostrar para vocês como o atendimento clínico e preenchimento da anamnese desse paciente, além dos exames complementares, ele nos dá uma previsibilidade do resultado final desse tratamento e até onde a gente consegue ir.
Então, aqui o paciente sexo masculino, 64 anos. Estou com os dentes restantes moles. Então, ele está sentindo que todos os dentes da boca dele estão mole. O que é pertinente? Paciente do sexo masculino e a idade dele, ó, 64 anos, né? Então, é importante nos atermos a algumas características que foram descritas no alerta sistêmico da ficha. Ele é um paciente de diabetes tipo 2, apresenta uma síndrome coronariana aguda e faz uso aí, ó, como a Vanessa já falou da mãe dela, né? Foi a Vanessa, não foi a Vanessa que falou? Isso. Faz uso de anticoagulante oral, Marevan. Mas, né? professor, eu vou te falar uma coisa. Até isso da anamnese, muita gente não sabe, assim, não é nem que não sabe. É tão normal esse AS antigamente que isso virou, sei lá, balinha, que essas pessoas não pensam essa parte. E aí, realmente, passou despercebido para ela e quem a gente não sabia que ela tomava, quase perdeu ela mesmo. E o que ela tomava, você lembra? Ela tomava, eu não lembro agora, foi porque ela deu um entupimento de uma veia, e aí ela tomava. E aí Pode ser Marevan, pode ser Somalgin. Sim, aí, só que o que aconteceu? Porque ela só não morreu porque o remédio acabou 3 dias antes da cirurgia e ela não comprou outro para tomar. Mas aí, como o médico, assim, não sei se é obrigação dele ou não, mas ele estava respaldado, né, já. Ele não perguntou se ela estava fazendo tratamento para alguma coisa, e aí acabou que ela realmente não lembrou mesmo. Pois é, você vê, ó. Esse aqui é um paciente com síndrome coronariana aguda e faz uso de antiplaquetário. É o Marevan. É anticoagulante. O antiplaquetário, o AS, né? Usa também medicamento para diabetes também, que é cloridato de metformina. E esses foram os dados anotados na ficha desse paciente. Bom, se eu pegar o prontuário dele, bater o olho aqui nesse alerta sistêmico dele, eu já sei que ele vai apresentar uma série de restrições para o atendimento, né? O anticoagulante que ele toma é o Marevan. Se for fazer um procedimento cirúrgico, depende da medicação e do organismo do paciente. Você tem que suspender, às vezes, 1 semana, 3 dias, 4 dias. Então, tem que ter um contato direto com o cardiologista para suspensão do Marevan, por exemplo, desse paciente. O AS não há necessidade de suspensão. Ele é um antiagregador plaquetário, mas ele não causa hemorragia. O paciente pode continuar fazendo uso, mesmo com data de procedimento cirúrgico marcado, tá? A diabetes tipo 2 é importante que esteja controlada, principalmente para a resposta inflamatória desse paciente e a recuperação, né, pós-procedimento. Então é importante que o paciente tenha o conhecimento prévio da situação e um contato direto com o endocrinologista que vai passar as informações pertinentes. Nesse caso, pessoal, o que eu bato sempre na tecla, pessoal? Mais uma vez, acho que eu já falei isso para vocês também, que eu estou dando aula em 2 turmas de sêmio também. Quem determina se vai executar o atendimento ou não é o cirurgião dentista e não o médico. Então, mandou lá o laudo, você que tem que interpretar e ver o seu limite de atendimento. Vai ter médico que vai falar assim, não, o paciente faz uso de AS, suspende o AS. Se você tem o conhecimento científico básico, vai falar, não precisa suspender, pode ficar tomando AS, a gente vai fazer a cirurgia sem AS. Cirurgia de pequeno porte, tranquilo, não vai dar problema nenhum. Então, assim, se você tem um respaldo e um conhecimento, te dá segurança para o atendimento. Tá? Então, essas são as implicações aí desse paciente dentro do alerta sistêmico, né? O paciente ele apresentou uma precariedade de higiene, né, uma sondagem bastante exacerbada, trazendo um diagnóstico de uma periodontite estágio 2, grau C generalizada, que é uma periodontite em estágio bastante grave, né? Então, esse paciente vai ter que passar por um procedimento cirúrgico de extração de todos os elementos dentários, tá? Ele apresentava um comportamento extremamente recuado. Aí volto a falar para vocês da relação profissional-paciente, olha como é que é importante. Ele já tinha um perfil recuado. A comunicação verbal era bastante limitada, né, consequência desse comportamento, né, e desse comprometimento dentário extremo do paciente, né, deixando ele bastante tímido. Então, você abre as portas para ele, fala para ele ficar tranquilo, olha, não se preocupa, já vi casos muito mais graves que o teu não está tão ruim, a gente vai conseguir resolver da melhor maneira possível. Então, tente passar confiança para o paciente para que ele te passe todas as informações. Então, na queixa principal, ele relatava essa sintomatologia dolorosa, né, ao se alimentar durante a higienização bucal também. Então, só de escovar o dente, esse paciente já sentia dor.
Você vê que ele tem uma higienização precária, a técnica dele nunca foi muito boa, né? Aí você fala, professor, mas ele já é um paciente de 64 anos. É normal perder os dentes? Não, não é normal. Eu tinha um professor na faculdade que chamava Cincinato. Era um dos professores mais antigos lá da universidade. Ele tinha, se não me engano, 72 anos e ainda dava aula pra gente. Ele ia de branco, todo bonitinho e tal. E tinha todos os dentes na boca. Ele adorava, ele se gabava, falava: eu sou cirurgião dentista há não sei quantos anos, tenho todos os dentes na minha boca, né? Então, assim, idade não é desculpa para perder dente, né? Falta de escovação e cuidado, às vezes falta de técnica. Tá? E a conduta clínica inicial, então, desse paciente? Bom, na mesma sessão, nós realizamos a instrução de higiene oral. Como tinha muito pus saindo, foi receitado para ele amoxicilina 500 miligramas, né, durante 7 dias, com metronidazol, que é a aplicação para uso em doença periodontal, bochecho com Periogard 3 vezes ao dia, por no máximo 14 dias, e a instrução de higiene oral para que ele faça. Depois de 7 dias, ele apresentou uma condição mais aceitável, né, e nós podemos, então, a partir daí, dos exames complementares, né, que é a radiografia, o hemograma completo, o índice de sangramento, né, de coagulação, né, que a gente faz o INR, e a avaliação com o endocrinologista dando tudo ok, o paciente, então, apresentava níveis aceitáveis e seguros, então, para o atendimento odontológico aí. Então, no pré-cirúrgico, foi realizada, então, a profilaxia antibiótica mais uma vez, seguindo os protocolos determinados pela American Heart Association, que é 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, depois uma técnica anestésica adequada no local, com mepivacaína e epinefrina 1 para 100 mil. Aí fala, professor, mas é um paciente cardíaco, eu vou botar adrenalina nele? Olha, eu vou te falar uma coisa. Só de botar o paciente sentado na cadeira e falar para ele que ele vai fazer uma cirurgia, ele já soltou adrenalina muito mais do que tem dentro de um tubete, né, de anestésico. Só você pode aplicar, dependendo do peso do paciente, você pode aplicar até 20 tubetes de anestésico, não vai dar o que ele liberou só de estar ansioso para fazer isso. Tá? Então, e olha só como é que ele é diluído, é 1 para 100 mil, é muito diluído a epinefrina, é muito fraquinho, né? Então a mepivacaína é muito boa, tem uma boa vasoconstrição junto com a epinefrina e tem um tempo de duração razoável. No pós-cirúrgico, nós prescrevemos então medicamento mais uma vez, amoxicilina, dipirona sódica, né, e orientou o pós-operatório com a colocação da prótese superior e inferior. Então, pessoal, olha só, frente a todas as informações dadas no anamnese básica, pessoal, basiquinha que ele passou para a gente, prestando atenção no que ele descreveu na anamnese dele, a gente conseguiu evitar vários problemas, conseguimos entrar com as medicações de escolha de forma correta, sem oferecer risco, suspender as medicações que deveriam ser suspensas, executou-se o tratamento por completo e resolveu o caso clínico, então. Né? Mais uma vez, paciente sexo feminino, 32 anos. Queixa principal, atendimento clínico para resolução estética dos dentes anteriores, decorrentes de uma insatisfação com o próprio sorriso, né, queixando-se de manchas escuras nos dentes anteriores e superiores. Não faz uso de medicamento, nunca passou por cirurgia, relata ter alergia. Aí nesse caso, a gente abre um parênteses. O paciente relata ter alergia a frutos do mar e amoxicilina. Então, vou lá e vou grifar esse dado. Pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, respiração normal. Exame clínico intra e extraoral sem alterações. O único dado relevante para essa paciente é que essa paciente tem alergia a frutos do mar e amoxicilina. Professor, eu não vou perguntar para o paciente se ele tem alergia a frutos do mar. É? Então, beleza. Quais são as limitações do atendimento desse paciente? Ele não vai poder usar álcool iodado e nem vai poder usar nenhum medicamento das sininas aí, né? Das sininas aí. Não vai poder usar. Primeiro porque frutos do mar são ricos em iodo. Provavelmente a alergia desse paciente não é ao fruto em si, e sim ao iodo, né? E a amoxicilina, ele já relatou apresentar alergia. Então aqui entraria com medicação, outra medicação, né? Como a clindamicina, por exemplo. Avaliação periodontal. Sem alteração em periograma, o paciente apresenta uma gengivite só associada à placa devido ao índice de sangramento.
E tá aí, ó, tá com cárizinha nos elementos dentários. Você pode, através da anamnese, sabendo dessa situação, executar os procedimentos sem maiores problemas, né? Fez a descrição lá no exame clínico, né? Colocando que é uma lesão de cárie no dente 12, 11, 21, cervical, nos elementos 13 e 14 aí. Então, lá, para fazer esse exame clínico complementar, vai fazer uma profilaxia, campo seco iluminado, radiografia periapical e bite wing para fechamento diagnóstico. A restauração vai ser feita com resina composta e não apresenta qualquer tipo de limitação para a execução. Após a avaliação da anamnese, o paciente apresenta-se apto, então, para execução do procedimento aí restaurador sem maiores problemas, tá? Caso clínico 4, paciente sexo feminino, idade 84 anos. Procurou atendimento clínico, pois apresentava uma mancha escura no céu da boca. Apresenta doença periodontal presente, perda de vários elementos dentários, paciente hipertensa, porém uma hipertensa controlada, utilizando medicamento. Apresenta também osteoporose, devido ao uso de bisfosfonato. Exame clínico intraoral, nós conseguimos observar, que é da próxima aula, lesão maculosa pigmentada de cor negra, limites irregulares com cerca de 3 a 4 centímetros de diâmetro. Observam-se 3 elementos nodulares implantados na transição do palato duro e palato mole, e o tempo de evolução, nesse caso, é desconhecido. Então, o que vai chamar a atenção na nossa anamnese? Ela é uma hipertensa controlada e tem osteoporose. Nós sabemos da influência, dependendo da quantidade da utilização do bisfosfonato para o tratamento da osteoporose, pode influenciar em procedimentos cirúrgicos, levando a necrose óssea, né, a rejeição de pinos de implante, a limitação da manipulação da cortical óssea com o uso do bisfosfonato por causa da necrose, né? Mas isso tudo depende da concentração, da via de aplicação, né? A oral geralmente é muito pouca a implicação, mas tem que ter um cuidado. Mas a intravenosa ainda é mais grave, a gente tem que ficar atento com o uso do bisfosfonato aí, tá? Então essas são informações relevantes, além da descrição do exame clínico intraoral apresentando essas alterações. E o que me chama a atenção é que o tempo de evolução da lesão ela é desconhecida, né? É uma lesão, aqui tem a característica da lesão fundamental já descrita anteriormente, e a conduta clínica gera uma hipótese diagnóstica. A partir da descrição da lesão fundamental, nós temos uma hipótese diagnóstica, e a hipótese diagnóstico deu, então, como laudo proliferação melanocítica intraepitelial, com disposição pangentoide, né, e atipia citológica, né, que é característica de lesões malignas, né, deiscência de pigmentação no córion, que é a lesão, é a lâmina própria, né, no tecido, paraqueratose pigmentada, confirmando o diagnóstico, nesse caso, de melanoma, né, um câncer bastante agressivo aí nessa paciente, já é idosa, de 82 anos, né. O prognóstico, nesse caso, é o pior possível, tá, no caso do melanoma. Beleza? Pode falar. Beleza. E estudem, vê o quanto de informação que tem, né, pessoal? É muita coisa mesmo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Natália tá tranquila. Vou, Ana Clara, vou. Tranquilo? Alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Todo mundo ficou com medo de atender? Se eu não dei medo em vocês, então não deu certo a aula. Ele não me deu medo, não. Eu tenho medo das outras coisas que vem na frente. Tá bom. Beleza? Pessoal, quem ficou com falta, deixa eu abrir aqui. Só o Eduardo, né, que eu tenho que arrumar. Professor, o Danilo Davi, ele estava com a internet ruim, saindo e entrando.
Eu vi, eu já percebi, eu já aceitei ele de novo. Ele pediu para eu avisar. Tá. Agora vai dar um intervalo, tá, Ana Clara? Deixa eu só... Vou colocar a presença agora aqui pro Eduardo. Que horas a gente volta, prof? 4h30. Tá bom. Meia horinha aí para vocês descansarem da minha Beleza. pessoa. Tá? A aula hoje de patologia vai ser bem tranquila, tá? É só a parte introdutória, não precisa ficar preocupado, tá? Vai ser uma aula curtinha, não vai ser uma aula muito longa. Eduardo, eu vou colocar a presença aqui para você, tá bom? Deixa eu interromper a gravação.